Vamos lá, gente. Cheguei em casa, graças a Deus, com segurança. Dei um beijinho em minha filha, tomei um banho, esfriei um pouco a minha cabeça. E agora eu vou contar coisas que eu tô sabendo de bastidores pra vocês em relação as discussões que houve hoje, né, com o personagem, envolvendo os personagens Osvaldo, Dudu e Rodrigo Chagas, tá? Inclusive, eu fiquei sabendo que Rodrigo Chagas tinha sido demitido. Depois, na coletiva de imprensa, ele falou que estava mantido no cargo. E aí teve um desencontro de informações, né? Mas se até o momento que eu estou gravando esse vídeo ele continua como técnico do Vitória, pode ser que você assista este vídeo no futuro e a informação de que Rodrigo Chagas foi demitido já tenha sido espalhada, né? Mas até então, até esse momento que eu estou gravando esse vídeo, ele continua como técnico do Vitória. Mas vamos lá, pelo que eu fiquei sabendo, né? Porque no vídeo que eu acabei de postar, eu aqui soltei críticas com o Osvaldo e teve gente que veio defendê-lo. Vamos lá, né? Primeiro, quando a gente está de cabeça quente, a gente fala coisas que não deve, né? Ali foi meu momento torcedor. Ali foi meu momento de desabafo, porque, cara, é difícil, sabe? A gente tá lá para trabalhar, mas envolve sentimento também. Porque acima do profissional, o Lúcio, criador de conteúdo também, tem o torcedor, pô. Tem o meu lado torcedor. Às vezes a gente não pode nem manifestar reações na cabine de imprensa porque temos que ser profissionais. Mas não dá, cara, não dá, porque o meu lado torcedor fala um pouco mais alto. Eu tento me segurar, tento me conter, mas não dá pra controlar quando a gente vê certo tipo de coisas. E quando eu vim aqui manifestar críticas ao Osvaldo, foi pelo comportamento dele, cara. A gente não vê o Osvaldo. Osvaldo sempre mostrou ser um cara tão centrado, né? Respeitoso, profissional, coisa que eu acredito que ele é. Não vai ser pelo episódio de hoje que ele vai deixar de ser e vai ser o pior cara do mundo. Não, mas vamos lá. Primeiro eu vou explicar, vou dar meu ponto de vista para quem não me entendeu. E depois eu vou contar o motivo do porquê o Osvaldo ficou tão chateado. Vamos lá. Primeiro, a forma que ele se posicionou, que ele se reportou ao seu treinador, que no futebol, querendo ou não, por mais que os jogadores hoje recebam, hoje não, sempre foi assim, os jogadores recebem um salário muito mais alto do que os treinadores, mas ainda existe hierarquia, né? Porque jogador não pode falar e se reportar a um treinador como o Osvaldo fez. Tudo bem, agora contando o motivo, e eu vou me explicar o porquê eu critiquei ele, porque eu fui buscar informações, pelo que eu fiquei sabendo, Osvaldo ficou tão chateado com o Rodrigo Chagas, ao ponto de tratá-lo daquela forma, foi porque antes, quando o Dudu tinha tomado cartão amarelo, ele chegou até Rodrigo e falou, olha, é melhor tirar o Dudu, porque senão ele pode tomar outro cartão amarelo, ou então ser expulso com cartão vermelho, porque o Osvaldo já conhece Dudu, sabe do temperamento desse jogador. Beleza. É um bom argumento. Mas, quando o Dudu foi expulso, Osvaldo não se manifestou daquela forma. Tudo bem, alguns jogadores foram pressionar o árbitro, inclusive eu fico muito transtornado com essa passividade de alguns jogadores do Vitória, principalmente o seu capitão, cara. Acontece um lance, os adversários pressionam o árbitro e se jogam. Os jogadores do Vitória não cobram árbitro, não cobra, não pressiona. Capitão fica de longe quando rola confusão. Quantas confusões. Parece que todo time já sabe que o Vitória não tem controle emocional e joga assim, joga com intensidade. Eu falei na transmissão que o Fluminense fez a mesma coisa que o Fortaleza. Ganhou no emocional do Vitória. Fortaleza começou forte, dando entradas, e os jogadores do Vitória não sabem passar por essas adversidades. Ficam nervosos. Não tem controle emocional. O Fluminense chegou duro em muitos lances. E jogadores nem sequer pressionam o árbitro.
E aí Dudu foi expulso, voltando aqui, Dudu foi expulso, e era natural que Rodrigo Chagas tivesse que substituir um atacante. Poderia ser Eric e Osvaldo. Eu achei assertiva a escolha por Osvaldo. E aí, depois que Osvaldo foi substituído, ele não concordando com isso, ele se manifestou da forma que ele se manifestou, né? Porque pra mim foi uma falta de respeito. Porque quando o Dudu foi expulso, ele não chegou pra Rodrigo Chagas pra reclamar? Ele reclamou porque ele foi substituído por conta da expulsão de Dudu. Ah, Lúcio, mas o cara tava de cabeça quente. Tudo bem, acontece. É como eu falei. Eu também tava de cabeça quente e eu acabei falando coisas que às vezes eu agora, mais tranquilo, não falaria. Mas ali foi meu lado torcedor. E o torcedor tem direito de questionar, de criticar o time que tá desse jeito, da forma que tá, né? Então, tudo bem, Osvaldo tentar orientar Rodrigo Chagas, mas ele, por ser o técnico, ele que toma as decisões. Não tem nada que Osvaldo ir lá questionar isso na frente dos outros jogadores, na frente da torcida. É como eu falei em uma live com o Eduardo Serra, do Rubro Negro TV. Velho, em off, quebra o pau. Se esmurrem. Mas não fique expondo as suas fraquezas emocionais para todo mundo, não, porque todos os adversários do Vitória que vier jogando no Barradão ou fora já sabem que os jogadores não têm controle emocional. Picuinha, pô. Isso está sendo mostrado para todo mundo. Não existe. O Osvaldo está tendo uma grande oportunidade de ser titular como Vitória. Coisa que para mim ele já não está merecendo ser. E aí, porque foi substituído por conta de uma precisão. Eu não estou defendendo o Rodrigo Chagas, não, que ele errou realmente de não ter substituído o Dudu. E pelo que eu fiquei sabendo, Osvaldo, quando o Dudu tomou o cartão amarelo, chegou para Renato Gaúcho e falou... Perdão. Chegou para Rodrigo Chagas e falou... Professor, tá na hora de tirar Dudu. Tipo, Osvaldo conhece Dudu, né? É melhor tirar para ele não ser expulso. Aí Rodrigo, não, vamos dar uma segurada, vamos, acho que, pelo que eu fiquei sabendo, o Rodrigo ainda chegou assim, não, no primeiro pro segundo tempo eu substituo. Mas foi uma decisão errada de Rodrigo Chagas fazer isso, né? Mas até então, quando o Dudu foi expulso, Osvaldo não foi reclamar com o Rodrigo Chagas. Depois que ele foi substituído por conta da expulsão, que ele chegou e agiu da forma que agiu. Eu não acho certo, cara. Eu não acho certo. Futebol ainda existe uma hierarquia. E aí, depois que acabou o jogo, eles ficaram conversando. Pelo que eu fiquei sabendo, foi um quebra-pau assim, não de briga, mas sim de discussões, né? E é nítido que esse time tá, não vou dizer rachado, mas existem coisas que têm que ser resolvidas internamente. E, na minha opinião, não vai ser Rodrigo Chagas, pela inexperiência no futebol profissional que ele tem, porque é um cara que pode ter potencial para melhorar, mas hoje, cara, se eu fosse Rodrigo Chagas, é muito fácil falar, né, se eu fosse, mas eu entregaria o cargo. Ele tem uma história muito bonita no Vitória, mas para continuar, sei lá, aceita voltar para o Sub-20, que estava muito bem, diga-se de passagem, mas essa bomba vai estourar para o lado dele. Se é que ele já não está demitido e o Vitória não quis anunciar, né? Mas a gente sabe que o bicho pega logo pro treinador. E voltando a falar sobre Dudu, é um irresponsável. É culpado, sim. Não é possível, cara. Dudu tem um QI muito baixo, é um cara que joga muita bola. A gente viu pelo pouco de tempo que ele ficou em campo o quanto ele tem um controle, uma boa proteção de bola, fez boas jogadas. É um jogador que, se tiver com isso aqui 100%, ele vai nos ajudar muito, é titular absoluto. Mas desse jeito não dá para jogar. Não dá. Olha a oportunidade que Dudu teve. Estava no fundo do poço, jogando na terceira divisão, queimado com os torcedores. Devido a tudo o que aconteceu, os torcedores resolveram apoiar ele novamente. Ele recebeu uma proposta de voltar para um time de primeira divisão, um time onde ele tem uma história que estava manchada pelas polêmicas, mas a torcida resolveu abraçar novamente. Aí foi envolvido numa polêmica que até uma emissora aí tentou polemizar tudo. A torcida não comprou essa polêmica, defendeu ele nas redes sociais, inclusive eu também vim aqui defender, muitos colegas criadores de conteúdo também foi defendê-lo. Teve reunião de reconciliação
né? Fez as pazes com a Tui, no qual já teve atritos, né? Físicos, pessoais. Então todo mundo depositou confiança em Dudu para que em menos de 1 minuto de jogo ele já tomou um cartão amarelo. Eu já falei aqui, claro, foi oriundo de erros individuais de outros jogadores. Inclusive eu vou fazer até vídeo analisando isso. Mas não importa, o cara sabendo que está amarelado vai fazer isso? É complicado, cara. Então para mim nenhum dos três está certo. Rodrigo Chagas porque não teve a percepção de substituir Dudu, conhecendo o jogador. Não vem. Ele foi para a coletiva de imprensa para dizer que está conhecendo os jogadores agora. Pelo amor de Deus, Rodrigo. Você é um cara que vive o Vitória. Você está no Vitória há muito tempo, por mais que não estava trabalhando, mas estava no profissional, mas estava no sub-20. Consequentemente, você vai estar acompanhando os jogadores. Você conhece as características dos jogadores. Errou em não ter substituído. E errou tudo nas substituições hoje. Osvaldo por ter tratado o professor dessa forma, só pelo fato de ter sido substituído. Independente, para mim ele errou também. Vai ter gente que vai defender e tá tudo certo. Cada um tem sua opinião, vamos respeitar. E Dudu por ter tomado os 2 cartões amarelos. Então tá todo mundo, não tem nenhum certo nessa história não. Errado. Os 3 estão errados. Agora o torcedor que sofre, né, velho? Torcedor que sofre. Aí a gente fica aqui, cara. Quando eu vim aqui criticar Fábio Mota, tem gente que não gosta. Ele é culpado. Errou tudo esse ano. Planejamento pífio. E desse jeito vamos voltar para a 2ª divisão. Aí ele vai para as coletivas, entrevistas, falando que o Vitória é refém do seu próprio sucesso. Que argumento fraco, meu irmão. Então quer dizer que se o Vitória voltar para a 2ª divisão, tá tudo bem, porque o Vitória subiu rápido da 3ª para a 1ª. Não. Tem que aprender a passar por cima do ego. E saber que errou tudo. Reconhecer. Pedir desculpas à torcida. Porque eu já estou preparando o meu emocional aqui, cara. Sinceramente. Desse jeito aí, com esse time, com essa comissão técnica e essa diretoria que só deu bola fora esse ano, a tendência é que a gente vai cair. Eu não tô aqui para enganar você não, torcedor. Sinceramente, cheguei em casa com fome, cheguei em casa com dor de cabeça, com dor no estômago. A primeira coisa que eu quis fazer foi tomar um banho, jogar uma água na cabeça e dar um beijo em minha filha e ficar com minha esposa. Fiquei um pouquinho, respirei. É isso, eu acho que esse é o sentimento de todo torcedor. Uns procuram beber para esquecer, né? Outros vão para casa tristes, transtornados, ficar com suas famílias, porque é isso que a gente larga quando a gente sai de casa e vai para o estádio. Larga o nosso bem maior, que é a nossa família. Bem maior aqui na Terra, né? Porque eu acho que o bem maior é Deus, no meu ponto de vista. Mas aqui na Terra é a nossa família, a gente larga a família, abre mão de estar um domingo, um sábado, uma quarta com nossa família. Muitos até trabalham até tarde, vão direto pro Barradão. E a gente passar por isso, cara, não tem por que a gente estar passando por isso, velho. Sinceramente, hoje era um jogo pro Vitória, acessível pro Vitória vencer. Mas, mais uma vez, a gente vai passar esse final de semana frustrado, né? Frustrado. Quem sofre, na verdade, é o torcedor. Porque, como eu sempre falo aqui, jogadores passarão, comissão técnica passará, diretoria também. Mas a torcida vai sempre continuar amando esse time. É a gente que sofre. Valeu, galera. É isso. Deixa aí seu comentário, deixa seu like, se inscreve no canal. Só para explicar para vocês, beleza? Grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.